Campeonato fechando aqui com muita qualidade com o julgamento das fêmeas. Realmente as 3 éguas da cabeceira aí agradando muito aí pela dinâmica, pela dissociação. Então lembrando sempre que o julgamento pela dissociação, pelos gestos, os animais mais completos. E aí conforme as éguas vão ficando mais zeradas, principalmente aí no campeonato égua sênior, a gente já pesa um pouquinho mais a mão, principalmente em relação ao adestramento, visto que a gente entende que são éguas mais zeradas, éguas que já têm um tempo maior de trabalho. Então, aqui na dinâmica da dissociação, da apresentação, as 3 éguas aí de destaque foram as da cabeceira e as outras éguas já pecando um pouquinho mais, mas cada qual com suas virtudes. Pode abrir um pouquinho mais o primeiro, favor. Aqui já no comparativo de sexto em relação à sétima, aí a gente já tem uma crescente em relação à égua castanha da sexta casa, principalmente aí pela dissociação. Ela é um pouquinho mais machada, ela é um pouco mais dissociada, ela tem aí sem dúvida o estilo um pouco melhor, terminou com a frente um pouco mais oblíqua. A égua de sétima já perdeu um pouquinho o estilo, perdeu um pouquinho a regularidade da apresentação no final da prova, por isso a opção da C sobre a 7. Bora de parar a tordilha, obrigado. A castanha de quinta em relação à castanha de sexta, aqui próximas pela dissociação, não vejo diferença significativa entre as duas, mas a crescente se fez através principalmente da estabilidade. A égua da sexta casa já abre um pouquinho mais a base do trem posterior, com isso ela já começa a oscilar um pouquinho a garupa e não deixa de transmitir essa oscilação para o cavaleiro. Então a égua de quinta hoje mais corrigida, principalmente quando vista por trás, nos seus aprumos, com isso ela é mais corrigida principalmente também na estabilidade do eixo longitudinal e leva vantagem na montada pela maciez, pelo equilíbrio, por isso a opção a seu favor. Pode parar a sexta, obrigado. A quarta, em relação à quinta, aqui também não vemos diferença significativa no diagrama. A diferença se fez foi na correção no movimento, isso daí fica nítido. Ela tem mão mais discreta, ela tem mão mais suave, tem chegada anterior solo de melhor qualidade, ela tem a progressão linear do trem posterior ainda melhor, ela flexiona e estende o movimento da perna. A égua da quinta casa já começa a verticalizar, já começa a flexionar em demasia a região do jarrete e do seu joelho. Então leva vantagem pela amplitude, pela coordenação, o movimento mais linear, a opção se fez a seu favor. Pode parar a quinta, obrigado. Aqui já chega no lote da cabeceira, onde sem dúvida a égua baia hoje já leva vantagem pela dissociação, sendo mais machada, sendo mais dissociada. Isso fica nítido principalmente quando a gente faz as transições. E outra grande virtude da terceira égua é a maciez. Aí a gente já tem uma diferença significativa na montada pela maciez, pelo temperamento, pelo adestramento. A égua da quarta casa hoje carecendo bastante, principalmente aqui na minha montada, do grau do adestramento, da qualidade do adestramento, um pouco mais nervosa, já pesando um pouquinho mais no bocado. Então leva ampla vantagem na montada, no quesito comodidade, pela maciez, pelo adestramento, mas sobretudo o gesto também é soberano pela dissociação, por isso a opção. Pode parar a quarta égua, obrigado. E aqui ficamos com as éguas da cabeceira, onde a gente entende que são próximas pela dissociação. Se a gente falar que uma é mais machada, mais dissociada que a outra, a gente não pode afirmar isso, porque realmente são 3 éguas extremamente machadas. A diferença se fez na apresentação, na atitude, na correção do movimento. Então, aqui só para a gente já começar a comparar as éguas, das 3 éguas, qual tem frequência mais baixa? A primeira égua, tanto a segunda quanto a terceira, já tem que acentuar a frequência, aumentar a frequência para poder acompanhar a égua à frente. E outra correção da égua de primeiro é o trem posterior. Note, senhores, que ela flexiona e estende o movimento da perna. A segunda e a terceira já tende a abandonar um pouquinho mais, já tende a flexionar um pouquinho mais para cima. Então aqui no mesmo grupo da dissociação, mas a correção do movimento, a égua de primeiro, ela leva vantagem sobre as duas. Comparando então a de segundo com a de terceiro, aí é que nem eu falei, a de segundo já tem atitude um pouco melhor, mesmo que as duas acentuando um pouquinho mais a frequência, mas quando a gente avalia correção do movimento anterior visto por frente, aí a grande virtude da égua da segunda casa, ela é mais corrigida. A égua da terceira, ela já carece bastante da correção dos seus aprumos. E quando a gente vai na integridade do movimento, aí também vantagem para a égua da segunda casa. A égua de terceiro, ela já começa a ceder um pouquinho mais a quartela, principalmente dos anteriores. Então leva vantagem principalmente pela atitude, leva vantagem no gesto, pela correção, tanto visto por frente e principalmente integridade da quartela aí no movimento, por isso a opção da segunda égua. Pode falar de terceiro, muito boa égua,
mas infelizmente hoje pecou um pouquinho na apresentação. E primeiro e segundo, hoje eu fiz uma introdução aqui dessas duas éguas, onde as duas éguas mais completas do campeonato, mas sem dúvida hoje, que nem eu falei, a égua de primeiro, ela tem amplitude do trim posterior de melhor qualidade, as duas pecam um pouquinho no anterior, poderiam ter no anterior um pouquinho mais discreto, mas em contrapartida, a primeira égua ela é mais ampla do que a segunda. Caiu. Ainda bem que eu fiz a introdução antes, né? Tá bom, filho. Pode parar.